Muito bem, irmãos, boa noite a todos. Estaremos iniciando uma nova série de mensagens dentro da teologia sistemática. Desta vez nós vamos entrar naquilo que é chamado de hamartiologia, o estudo do pecado ou a doutrina do pecado. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, citando em parte o rei Davi, no Salmo de número 14. Então, isto é que os judeus estudiosos, acadêmicos e os rabinos chamam de midrash. Quando você cita um texto explicando outro texto. Então, é bem interessante, porque em cima da leitura do apóstolo Paulo sobre a doutrina do pecado nas Sagradas Escrituras, ele vai então, dirigido pelo Espírito Santo, definir para a gente essa doutrina nos Evangelhos. Romanos capítulo 3, esse é um versículo bem conhecido de todos, que diz assim, quem já chegou, diga amém. Todo mundo comigo, ótimo, diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma definição rápida de pecado, voltado apenas para a definição e o significado do termo, quer dizer, errar o alvo. Então, se você quer ter uma lembrança, uma definição do significado da palavra, pecado significa, então, errar o alvo. Vamos orar. Pai, na tua santa e bendita presença estamos, e eu quero rogar, meu Deus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa fazer tudo aquilo que lhe apraz, nos dando, ó Deus, uma consciência muito clara dessa doutrina tão importante, fundamental, uma vez que quando o homem se reconhece pecador, ele tem a tendência de voltar-se para aquele que é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que possamos levar essa mensagem de que o homem é pecador e que todas as mazelas deste mundo está ligado com o pecado do homem, mas que há esperança, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, a perdão de pecados. Dá-nos, ó Deus, essa consciência, mais uma vez eu te peço, para buscarmos uma vida de santidade e também, ó Deus, uma vida de consagração na pregação da tua palavra. É o que eu te peço e oro no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero dar então, além dessa definição, que é uma definição bem direta do termo, aquilo que alguns outros estudiosos dentro da linha da teologia sistemática definiram. Por exemplo, o Wayne Grudem vai dizer o seguinte: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Então, essa é uma definição um pouco mais ampla desse conceito de pecado. Também quero citar aqui que o pecado é aquilo definido em relação a Deus e sua lei moral. Ou seja, qualquer transgressão da lei de Deus é pecado. Então, quando a gente fala isso para as crianças, a gente usa o seguinte termo: tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Tá bom? Mas também nós temos aí a definição de pecado de Martinho Lutero. Ele vai dizer o seguinte: o pecado original é uma privação total de toda a retidão e de toda a potência, de todas as forças, tanto do corpo quanto da alma do homem por inteiro, interior e exterior. Então perceba que aqui o Martinho Lutero está dizendo: o pecado não está apenas externo a você, ele não é apenas alheio a você, em que você sofre com ele, mas ele também está em você. E você leva outras pessoas a sofrerem. Tá certo? Também eu quero dar uma outra definição do Bancroft, que é a seguinte. Que é a seguinte: as Escrituras declaram:
A observação descobre e a experiência humana comprova o fato do pecado. Então, ele está dizendo, a Bíblia traz isso desde o início. Lá em Gênesis capítulo 3, nós temos a origem do pecado. Então a Bíblia declara, todos pecaram. E por isso perderam uma comunhão de intimidade com Deus. E aqui inclui todos, e todos é todos mesmo. E olha que interessante, ele diz que a observação descobre. E é verdade. Se você então, que é pai, né, e temos, hoje de manhã nós tínhamos muitas crianças aqui, os pequenininhos, foi uma bênção. Mas irmãos, eu já... Estou com uma inflamação na garganta, tomei remédio, passei spray, mas o negócio não... Me poupei hoje, mas não melhorou não, pastor Marcos. Mas vamos lá. Então, irmãos, eu já fui com essas crianças lá para trás para dar aula, viu? E eu observei e já constatei o pecado intrínseco, inerente ao ser humano desde pequeno. Eu lembro, aos 6 meses de idade, a primeira disciplina que eu tive que dar para o meu primeiro filho. 6 meses de idade. Então, a observação, como diz o Bancroft, que descobre que há pecado. Mas olha que interessante, nós estamos falando do pecado do outro. Mas, se a gente identifica o pecado no outro, isso quer dizer que o outro identifica em nós também. Então, percebam que como diz, a sua descoberta do pecado do outro revela que você também é pecador. E por fim ele vai dizer que a experiência humana comprova o fato do pecado. Talvez você tenha pecado hoje, e é disso que ele está falando. Hoje, na sua experiência de lidar com as pessoas, seja aqui no ambiente da igreja, seja no ambiente mais restrito, do núcleo base, da família, na sua casa, ou com terceiros, talvez hoje você pecou. Talvez hoje você tenha pecado. A experiência humana, então, vai comprovar o fato de que nós todos somos pecadores, tá certo? Mas eu tenho mais uma declaração nessa parte introdutória, que é a de Francis Schaeffer, que no século XX foi um dos maiores filósofos cristãos do século passado. Esse homem realmente era muito singular, um erudito, um grande acadêmico, escritor de vários livros, inclusive na área da espiritualidade, um dos melhores. Depois eu vou citar um outro brasileiro no final da mensagem, que também eu admiro e leio. Mas ele não foi apenas um pensador, ele não foi apenas um filósofo de teoria, de gabinete, sabe, de pesquisa e escrita. Não. Ele, irmãos, começou, ele e a esposa dele, a Edith Schaeffer, abro um parênteses aqui, sábado que vem nós vamos estar iniciando a leitura do livro da Edith Schaeffer, que tem como título Cristianismo é Judaico, que foi publicado aqui pelo esposo, aqui no Brasil, pelo esposo da dona Ing, que são sobreviventes do Holocausto, fecha parênteses. Ele e a esposa, na casa que eles tinham na Suíça, eles abriram a casa deles para receber os desajustados. Sabe quando a pessoa vai para uma clínica de recuperação e ela é expulsa da clínica de recuperação? Ia parar na casa deles. Sabe essas pessoas que têm outras compulsões e outros vícios que o AA não consegue? Iam parar na casa deles e moravam com eles. Então, o Francis Schaeffer, ele viveu com essas pessoas e ele era, na mente, na expectativa das pessoas que levavam seus filhos, que levavam seus cônjuges, que levavam seus pais para a casa desse homem, a última esperança. E o que ele vai dizer, então, sobre o pecado, e é muito importante, uma vez que ele não só escreveu, mas ele lidou diretamente com as profundezas das almas e das mazelas do coração
humano, ele vai dizer o seguinte: o homem, em primeiro lugar, está separado de Deus. Temos que ter essa compreensão. Por que fazem o que fazem? Porque não há Deus. Se com Deus, alguns não dão testemunho, imagina sem Deus. E ele continua dizendo: em segundo, está separado de si mesmo. Olha só, o pecado afeta a nossa relação com Deus. Mas ele diz o quê? O pecado afeta a nossa relação conosco mesmo. Daí os problemas psicológicos da vida. Então o pecado dos nossos pais, e vamos ver que herdamos isso, afetou a relação da humanidade com Deus e com o seu mais íntimo do ser, sua própria alma. E ele continua: em terceiro, está separado dos outros homens. Daí os problemas sociológicos da vida, em que as pessoas vivem umas com as outras, mas não criam laços, irmãos, de afetividade. Eu citei hoje na escola bíblica dominical um professor de filosofia na escola estadual, 17 anos, com 300 alunos, e ele então constata que esses alunos, esses 300 jovens, não têm amigos. Mas ele pergunta: mas vocês estão sempre juntos? E os jovens responderam: mas não tem nada a ver. Juntos, mas sem pertencerem, sem terem laços de afetividade. E aí, fui fazer uma conferência no interior do Ceará, e fui parar na casa de um advogado, e aí as conversas de tribunal. E ele relatou um caso que ele estava defendendo, de um problema da mãe com o filho, e aí ele está lá tentando conciliar, e o juiz pergunta assim para o filho: você não gosta da sua mãe? E ele com cabeça baixa, não respondia. Olha para mim. Aí ele olhou: você não gosta da sua mãe? Aí sabe o que o rapaz falou? Não tem raiva dela, não. Estou perguntando se você gosta da sua mãe. O juiz retrucou novamente, perguntando. E qual foi a resposta? Não tem raiva dela, não. O pecado afeta a relação com o próximo. E ele continua dizendo: e em quarto lugar, está separado da natureza. Daí os problemas ecológicos. Nós destruímos tudo, irmãos. O ser humano destrói tudo ao seu redor. Se não houver leis, se não houver multas, se não houver fiscalização, não vai sobrar nada, não. Então percebam o que é o pecado na perspectiva bíblica. É o que faz a gente entender a nossa relação com o próprio Deus, com a gente mesmo, com o próximo e com o meio que nós estamos. Avançando, eu quero agora que você vá comigo para Êxodo capítulo 20, e nós vamos ver o versículo 17, porque aqui nós temos nos primeiros 10 mandamentos que Deus dá para uma nação que Ele está construindo do zero, uma nação de escravos, e Ele estabelece então um conjunto de leis para dar o mínimo possível de relação entre o homem e Deus, o homem em si mesmo, o homem e o próximo, e o homem e a natureza. E olha só o que nós encontramos aqui no versículo 17 de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Poderíamos ler todo o capítulo 20 até o 17, mas eu quero apenas o 17, que é um texto conhecido nosso, que diz: não cobiçarás. Percebam que o mandamento de Deus começa com a negativa. Isso, irmãos, revela que nós somos pecadores, porque a primeira palavra que o seu filho, que você ouviu quando era criança é: não faça isso, não pegue, não toque, porque vai ser um problema. Imagina a criança que quer mexer com fogo. Não, você não pode, porque é perigoso para você. Então Deus diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E olha que interessante,
os 10 mandamentos vão dizer para a gente que não só proíbem ações pecaminosas, no sentido de executar, de fazer. Não, eu não fiz nada, mas se pensou, se desejou no seu coração, é pecado. Se não é aprovado por Deus, é iniquidade. As atitudes, os pensamentos, ou as omissões, a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quantas vezes você deixou de estender as mãos, de estender a mão ao necessitado? Isso é pecado diante de Deus. Se você podia fazer e não fez, é pecado. Nós temos um amigo em comum, pastor Carlos Moraes, ele diz que essa é a doutrina, que existe a doutrina da justificação, que é a doutrina bíblica. Mas a doutrina humana é a doutrina da justificativa. Todo mundo tem uma justificativa para não fazer o bem. Ah, o outro não faz. Ah, as crianças são assim, mas os adultos também. Ah, mas fulano não fez, eu não vou fazer também. Mas é o seu dever ajudar. Se você pode. Pastor, eu não posso, então, ora. Mas, irmãos, não é só o fazer, é o não fazer o bem, também é pecado. Pensar o mal, cobiçar, desejar aquilo que não pode ser. Então percebam, meus queridos irmãos, que já no início, Deus está tentando, através dos seus mandamentos, ajudar o homem a não se destruir e a não destruir o próximo. Então, quando você ouvir, irmãos, que regra é ruim, não é. Que lei é ruim, não é. As leis de Deus servem para preservar a raça humana de uma autodestruição. Eu não sei se vocês sabem que as bombas atômicas estão sendo desativadas, de velhas estão ficando, mas ainda assim, nós temos bomba suficiente para destruir o planeta Terra 2 vezes. Ué, mas de quantas vezes precisa? De quantas precisa? Mas nós temos quantidade de bomba para destruir 2 vezes. É por isso que as leis de Deus são importantes, para preservar a raça humana. E o correspondente desse texto, lá no Novo Testamento, está lá em 1ª Epístola do Apóstolo João. Vamos lá, capítulo 4, versículo 20. Então, 1ª Epístola do Apóstolo João, quase lá no finzinho, chegando perto do Apocalipse, capítulo 4, versículo 20. Abra sua Bíblia, vamos ler esse texto. Olha só o que nós encontramos aqui. Todo mundo comigo? Vamos lá? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Odiar o irmão é pecado. Desejar o mal ao próximo é pecado. Cobiçar as coisas alheias é pecado. Como eu disse, se pode pecar por atitude, palavra ou omissão. É por isso que J.I. Packer vai dizer o seguinte: o pecado deve ser reconhecido, confessado e reparado. Olha, enquanto você não reconhecer que é pecado, você vai ter muita dificuldade de cura, de perdão e de restauração. Mas reconhecer o pecado apenas, assim, teoricamente, em palavras, também não resolve. Você tem que reparar. Isso vem através de um verdadeiro arrependimento. Não basta, irmão, dizer assim, me desculpa. Se isso fosse realmente correto, irmãos, eu não teria apanhado nunca da minha mãe, porque eu ia sempre falar, me desculpa, me perdoa, não vou fazer mais isso. Será? Desculpa, irmãos, é só uma frase que está dizendo, eu quero reparar o dano causado. Se a desculpa vier só palavras ao léu, não aceita não.
Não aceita não. O arrependimento genuíno vem com reparação. Mas pastor, tem coisas que não dá para reparar. É verdade. Mas a atitude que se inclina a tentar de alguma forma amenizar o dano é a prova de um coração arrependido, de uma pessoa que se reconhece pecadora. E quando a pessoa não se reconhece pecadora, não há esperança para essa pessoa. Mas quando essa pessoa se reconhece pecadora, há esperança para ela. Não sem consequência. Nós estávamos, irmãos, num retiro de pastores, e tinha um pastor falando sobre a questão conjugal, familiar, e ele, nas várias ilustrações, ele ilustrou um caso de uma briga de casal, que o marido sai de casa, andando, perambulando pela rua, ele encontra uma prostituta, a prostituta tem relação com ele sem cobrar. Presta atenção nisso. E aí ele volta no outro dia para casa, e aquilo começa a pesar, ele reconhece o seu pecado, ele confessa, ele deixa, ele confessa para a mulher, entra todo o processo de restauração, eles voltam a ter relação, o casal, e a mulher então começa a ficar doente, passar mal, vai fazer um exame, vai fazer o outro, no exame de sangue consta o quê? Que ela está com HIV. O marido, crente eu estou falando, hein? O marido saiu uma noite e voltou, e o miserável contaminou a mulher. Ele foi apenas o transmissor, ele não ficou com a doença. Pecado traz consequência. Como é que repara isso? Bem, próximo item, a origem do pecado. Isso aqui é muito importante, todo mundo pergunta isso, né? De onde veio o pecado? Como ele penetrou no universo? Primeiro, precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado dos outros. Porque Deus não pode pecar, irmãos. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Tem, ele não pode pecar. Porque isso vai contra o quê? A natureza dele. Foi o homem quem pecou, os anjos que pecaram, e nos dois casos fizeram por escolha intencional e voluntária. Ou seja, eles decidiram pecar. O ambiente para o homem era favorável. E olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Martinho Lutero também disse que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Ele passe por cima. Você não tem como impedir isso. Aliás, às vezes a gente é até carimbado lá do céu com alguns pombos e passarinhos. Que ódio que dá aquilo. Mas você também não tem chance de se defender disso. Mas o mesmo Martinho Lutero diz o quê? Você pode pedir que ele faça ninho na sua cabeça. Ou seja, que você não ceda à tentação. Então não vem de Deus. Mas pastor, lá em Isaías diz que Deus fez o mal. O mal não no sentido de pecado, mas o mal no sentido de calamidade como juízo sobre a humanidade. Irmãos, quando chove nessa cidade abençoada de São Paulo, às vezes eu me pergunto assim, será Deus que o Senhor está julgando a gente? Às vezes está. Ainda mais em umas épocas, umas ocasiões. Olha, irmãos, abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, no início, capítulo 18, versículo 25, e olha só, Abraão aqui então, ele está falando com Deus, intercedendo diante de Sodoma e Gomorra, e ele vai dizer um dos atributos de Deus. E o que ele vai dizer? Em Gênesis capítulo 18, versículo 25, ele vai dizer o seguinte, acompanhe comigo, diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Qual é o atributo de Deus? Justo. E isso aqui é um desafio para o cristão. Como ser justo?
Ou seja, dar aquilo que realmente é correto, é justo. Nós devemos viver isso, porque às vezes a gente acaba privilegiando o erro. Não, temos que ser justo. As pessoas estão com dificuldade disso, irmãos. Imagina uma coisa como essa, você ensinar a criança e você não poder dizer para ela que ela errou. Então como é que ela vai consertar? Como é que ela vai saber o que é o certo? Não, você tem que construir com ela o certo que ela acha. O que ela por si vai descobrir. Não, então para que professor? Então deixa as crianças sem estudar horas. É isso que nós estamos vivendo, irmãos. É um grande desafio essa nossa geração pré-arrebatamento, porque eu não tenho dúvida que está cada vez mais próximo. Agora vá comigo para Deuteronômio, capítulo 32. Vamos lá para o 5º livro de Moisés, para confirmar, dar um pouquinho mais de ênfase sobre esta questão. Ou seja, Deus não tem nada a ver com o seu pecado. Bem, e o diabo, pastor? O diabo tenta. Deus não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado, mas o diabo está aqui para isso. Mas ainda assim a responsabilidade é sua. O diabo é o tentador. Aliás, a palavra Satanás quer dizer adversário. Acompanhe comigo Deuteronômio 32, no versículo 4, que diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Olha só, a obra de Deus é perfeita. Irmãos, leia lá o Gênesis, tudo que Deus fez, ele dizia que era bom. E quando ele fez o homem, ele disse, é muito bom. Mas o pecado vem e azeda tudo. Corrompe o estado natural das coisas. É que nem o fermento na Bíblia. Quando Deus usa o fermento, ele pode usar de forma positiva ou negativa. A forma negativa é quando você introduz o fermento na massa. O que o fermento faz na massa? Ele corrompe a massa, porque ele altera o estado original. O que faz com a massa? Inchar. Além de azedar, que essa é a característica do fermento. Também, irmãos, quando a gente pensa lá em Jó com seus amigos, um vai dizer assim, ó, longe de Deus o praticar ele a perversidade, o Todo-Poderoso cometer injustiça. Deus não faz isso. Deus é justo. E para finalizar, como eu disse lá em Tiago 1,13, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas Deus prova, é diferente. A aprovação de Deus tem o propósito e o objetivo de te aprovar. E a tentação de Satanás tem como propósito te derrubar. São duas coisas diferentes. Provações e tentações. Mas, seja provado ou tentado, se você vencer, você glorifica a Deus e você fortalece a sua fé. Então é muito bom a gente destacar isso. Agora, vamos falar sobre aquilo que é chamado da doutrina do pecado herdado, ou seja, a origem do pecado. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 12, esse texto é clássico, você precisa decorar esse texto, mostrar esse texto para as pessoas, porque é fundamental que as pessoas saibam disso. Romanos, vamos até lá no Novo Testamento. Deus não cometeu pecado algum, mas Ele permitiu que o homem pecasse. Isso é chamado de vontade permissiva de Deus. Não é que Ele queria, mas Ele permitiu. Às vezes a gente faz assim. A gente permite, não é o que a gente quer, mas a gente permite. E a vontade permissiva de Deus sempre implica em risco para quem quer. Sabe como é que é a vontade permissiva? É aquela que você fica insistindo com seus pais, atazanando seus pais, até que chega uma hora que seu pai faz o quê, ou sua mãe faz o quê? Você quer? Então vai. Você quer? Então faça. Mas não venha depois chorar comigo. Geralmente você sabe que não dá muito certo isso, não é? Então, Romanos capítulo 5, versículo 12, olha só o que diz. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, que homem é esse? O primeiro, Adão. E pelo pecado a morte, o homem passou a morrer depois que ele pecou. Porque Deus não criou o homem para morrer.
Versículo continua, olha só. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Aqui nós temos uma comprovação empírica de que os homens são pecadores. Por isso, olha só o que diz, por isso que todos pecaram. O que prova que você é pecador, que eu sou pecador, que nós somos pecadores. Nós vamos morrer. Já nascemos com essa certeza. E essa certeza justamente implica que nós caímos em algum momento no percurso da história da humanidade. E caímos no Éden com os nossos pais, Adão e Eva. Bem, Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado como escolha. Ah, irmãos, nós estamos com um grupo de leitura de literatura bíblica judaica israelense, e na sequência, nesse ano, nós vamos ler ainda Em Busca da Felicidade, um livro do Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto. E ele vai dizer assim: lá no campo de concentração, você tinha a chance de se tornar um bicho, um monstro, um desumano, ou manter a sua imagem e semelhança de Deus. Mesmo que o seu algoz tenha se tornado um monstro. E ele escolheu continuar sendo gente, mesmo no campo de concentração. A história desse homem e a obra que ele escreveu tem ajudado milhões de pessoas ao redor do mundo. Um psiquiatra famoso, um grande escritor, que tem ajudado muita gente, e ele, inclusive, mesmo sendo judeu, ele é o que vai fazer o contraponto, sabe com quem? Com outro judeu. Sabe qual é o nome? Sigmund Freud. Então, esse camarada vai dizer isso, você ainda tem a escolha. Mesmo que o ambiente seja totalmente favorável para você agir como uma besta fera, um monstro, você ainda tem a escolha de não ser um bicho. Entenderam? A Bíblia vai dizer, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Como o pecado de Adão nos afeta? As Escrituras ensinam que herdamos o pecado de Adão. 2 a 3 aspectos que eu quero ler com você nessa mensagem. Primeiro, e aí vem aquilo que é chamado de as consequências negativas do pecado. Como explicar a violência intrínseca ao ser humano? Todos são pecadores. Deus vai dizer para Caim, o mal está diante de você, resista a ele. O que Caim fez? Por inveja, foi lá e matou o irmão. Isso aqui é interessantíssimo. Nós sempre teremos a escolha de pecar ou não pecar, mas nós não temos direito em mudar as consequências. O sangue de Abel clama até hoje, e o sangue derramado aí fora e aqui continua clamando. É muito interessante ouvir as notícias, principalmente quando alguns comentaristas dizem assim, nossa, o Brasil é tão pacífico, nós nunca tivemos esse negócio. Como pacífico? Um país que em 2017 teve mais de 60 mil assassinatos. Estamos escandalizados com o que aconteceu agora? E os 60 mil de 2017? E agora esse 2018 que não fecharam ainda? O Brasil nunca foi pacífico, irmãos. O ser humano nunca foi pacífico. Aliás, sabe quando que o homem parou de guerrear? Quando acabou a munição. Quando não tinha mais a flecha, quando não tinha mais a espada, aí tinha trégua. Mas depois que inventaram a pólvora sintética, não tem mais trégua. Olha só, vocês sabiam que a indústria de cosmético, numa guerra, pode ser transformada para fazer munição para os soldados? Você nunca reparou no formato do seu batom, não? Qual que é o formato do batom? Qual é o formato? É de uma bala, de uma cápsula de bala. O homem nunca foi pacífico. Desde Caim,
Até o final da tribulação, irmãos, o homem será mau e violento e imoral. Se ele não tiver um código de ética como Deus estabeleceu, quem segura? Herdamos essa culpa. Aqui em Romanos nós temos isso justamente sendo dito. O contexto mostra que o apóstolo Paulo não está falando dos pecados que as pessoas efetivamente cometem no dia a dia, mas daquilo que nós herdamos, e por isso nós cometemos esses pecados. Nós não pecamos o mesmo pecado de Adão, mas herdamos aquele pecado. Passou para a gente, biologicamente falando, assim como passa as características para os nossos filhos. E cá entre nós, não é só característica física que passa, não. Passa um pouco do que também? Personalidade. É impressionante isso. Você tem 2 filhos e um puxa mais a personalidade da mãe e o outro puxa mais a personalidade do pai. E se tem um filho só, aí vem um meio a meio. Aí um fala assim, essa parte ruim puxou da mãe. A parte boa puxou do pai. Por quê? Porque puxa. Porque é herdado isso. É o que a Bíblia está dizendo. Passou de Adão e Eva para todos nós. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, a única maneira é comparar com Cristo, que é o segundo Adão, sem pecado. Sem Cristo, irmãos, é difícil não pecar. O que mais nós, além de termos herdado a culpa, né? Nós herdamos também, sabe o quê? A corrupção. Impressionante isso. Olha lá o que está escrito no Salmo de número 50. O Salmo é maravilhoso, o Salmo de Davi. Olha o que ele vai dizer. E aqui é um tratado sobre a doutrina do pecado, irmãos. Lá nos Salmos, olha só o que está escrito aqui no Salmo de número 51. Outro salmo que trata é o 32. O que diz aí? Olha só, acompanhe. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga o quê? As minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha o versículo 3, aliás, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui, irmãos, está o contraste de Davi com Saul. Ambos pecadores, mas só Davi se arrependia. E ele só se arrependia porque ele reconhecia-se a si mesmo como pecador. O Saul, não, me louva, me honra diante dos homens. E Davi, eu sou esse homem que pecou e que merece a morte. Agora, olha só o que ele vai dizer no versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não, Davi não era bastardo, não. Davi não era filho de um caso, não. É que ele sabia que ele herdou o pecado da mãe dele, que herdou da avó, do bisavô, do tataravô, até chegar onde? Em Adão. E ele, Davi, vai produzir o quê? Mais pecadores. É o que nós produzimos, irmãos. Pecadores. Porque a corrupção vem junto por causa do nosso pecado. Olha só, além da culpa legal que Deus nos imputa por causa do pecado de Adão, também herdamos uma natureza pecaminosa como consequência do pecado dele. E aí a gente peca os nossos, e aí junta tudo, e a mesma corrupção, ou seja, a mesma natureza pecaminosa, e aí é chamado na teologia de pecado original. Olha, irmãos, quando alguém, dentro da filosofia, dentro do behaviorismo, do comportamento humano, diz assim, o homem nasce essencialmente bom, e ele se corrompe no meio, era muito simples, pega as criancinhas que nasceram e coloca num lugar onde não vai ter corrupção. Por exemplo, no berçário da igreja e distribui um monte de brinquedo. Aí, de repente, cansa de um brinquedo, que às vezes é bom o brinquedo. E ele quer o quê? O brinquedo de quem?
E o que ele é capaz de fazer? De meter o brinquedo na cabeça do outro. E quando chega a criança na sua casa, que seus filhos pequenos falam assim, vai vir, então eu posso guardar os meus brinquedos? Por que você vai guardar seus brinquedos? É para você brincar? Ah, não vou brincar com meus brinquedos, com aquele menino, não, com aquela menina. A minha bonequinha da Barbie, vou dar na mão daquela menina, ela vai arrancar a cabeça da minha boneca. Quando a pessoa disser, não, todo mundo nasce certinho, não acredita não. Estão querendo te enganar. Bem, além da corrupção, também herdamos, irmãos, a fraqueza. É verdade. Olha só o que está escrito lá em Romanos 7,18. Vamos lá para o Novo Testamento, novamente, no livro de Romanos. Não é certo dizer que algumas partes de nós são pecaminosas e outras puras. Tudo é. Tudo é pecaminoso. Bom, você sabe que tem um grupo que lá na época de Jesus, os apóstolos, que vai dizer o seguinte: a carne é mal, mas o espírito é bom, a alma é boa. Então vamos torturar o corpo para evitar a iniquidade. Aí Jesus diz assim: se o seu braço escandalizar, corta ele. E se a sua perna escandalizar, corta. E se os olhos escandalizar, arranque. Aí você fala, opa, isso aí não vai pecar mais. Não, ele vai se arrastar até o pecado. Sem enxergar. Por quê? Herdou, tem a corrupção e a fraqueza. Onde está? Na mente. Por isso o ditado, oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo. Se você não está preenchendo com Deus, está tendo mais espaço para o diabo. Não deis lugar ao diabo, é o que a Bíblia diz. Agora Romanos capítulo 7, versículo 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Isso aqui é uma das poesias mais profundas. Como é que consegue pegar a questão do pecado e ainda fazer poesia? Isso aqui é só o Espírito Santo de Deus mesmo. Porque ele diz assim, olha irmãos, no versículo 15, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, e se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Aí a coisa pega, né? E o versículo 24, para finalizar, ele diz, o apóstolo Paulo, irmãos, ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Era esse homem. E o que ele vai dizer dele mesmo, como um exemplo da raça humana, da fraqueza dele, que é a nossa? Ele vai dizer no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o salário do pecado é porque todos pecaram e herdamos, e a prova que somos pecadores é que vamos morrer. E aí, meus amados e queridos irmãos, ninguém escapa disso. E a coisa mais triste nessa constatação do apóstolo Paulo é que é o seguinte: nós, por causa de termos essa herança, nós vamos maltratar, inclusive, as pessoas que nós mais amamos. Nós temos o potencial de ferir as pessoas que são não só más para a gente, mas que são boas. Por isso nós somos miseráveis. Por isso nós devemos buscar o arrependimento, buscar a fortaleza e a força em Deus para não pecar. Olha, irmãos, antes cada parte do nosso ser está maculada pelo pecado, o intelecto, os sentimentos, até os desejos, o coração, que é ali onde funciona o centro dos desejos e os processos decisórios, das decisões que tomamos, as metas e motivos e até o corpo físico. É por isso que nós vamos ser transformados no corpo, santificados na alma e no espírito. As três partes que constituem o homem está em processo de restauração e só terminará no céu. Porque lá não pode entrar pecado. Vai entrar pecador regenerado, restaurado e glorificado, porque não vai poder cometer
pecado. Os anjos que pecaram foram expulsos. Porque no céu não pode haver pecado. Porque o céu é a morada de Deus. E Deus não peca e Ele não tolera o pecado. Além, irmãos, dessa parte que nós falamos, que fala da fraqueza, nós temos aí a incapacidade que nós herdamos também. Lá em João 15, o Senhor Jesus vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Esta ideia está ligada com a ideia da fraqueza também. Não só em nós, pecadores, falta o bem espiritual, mas também a capacidade de fazer qualquer coisa que satisfaça a Deus ou agrade a Ele. E ainda nos falta a capacidade de nos aproximarmos dele com as nossas próprias forças. Por quê? Porque todo que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus, lá em João 8, vai dizer algo bem forte. Vamos lá comigo. Evangelho de João, capítulo 8. Presta atenção nisso daqui, que é importantíssimo. João 8,34 diz assim: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do... Quem está dominando a sua vida? Jesus Cristo ou o pecado? Olha, irmãos, segundo a confissão de Westminster, é dito o seguinte: o homem natural pode fazer coisas boas. É verdade. Tem muitos médicos, ateu, à toa, humanistas, seja lá o que for, agnósticos, excelentes médicos, excelentes profissionais que estão preocupados com a nossa saúde. É verdade ou não é? Não tem nada de Deus, mas eles têm a técnica, eles têm a responsabilidade, eles têm o compromisso, e eles ajudam as pessoas. O homem natural pode fazer coisas boas, mas ele não pode ganhar o céu com as suas boas obras. Lá em Efésios, capítulo 2, vamos até lá, é dito algumas coisas interessantes. Avança um pouquinho aí e vamos para Efésios, capítulo 2. Olha só o que nós encontramos em Efésios 2, 8 e 9. É outro versículo para você sublinhar, tá? Eu tinha uma Bíblia que eu pintei ela de várias cores. Porque cada assunto eu passava uma cor. Mas aí ela foi ficando velhinha e aí eu... Mas se você está começando agora, começa a marcar esses versículos. Você vai precisar deles. Você vai precisar. E diz assim, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras não salvam, as obras é o resultado de quem já é salvo. Mas pode observar lá fora, a maioria das religiões diz, se você quer ir para o céu, você tem que fazer. Então ninguém vai. Porque o quanto temos que fazer? O quanto é suficiente para Deus que é santo, que é puro, que é perfeito? Ah, irmãos, meu professor, no mestrado, todo mundo fazendo os trabalhos, fazendo as coisas, fazendo as provas, ele nunca deu 10 para ninguém. Aí um colega foi perguntar para ele: ô professor, eu fiz certinho isso aí, não é um 10 isso? Ele falou assim: 10 é só Deus, perfeito é só Deus, então pode sair, não vem para cá não. Se é Deus, então você não é 10. Bom, alguns aqui que foram na minha banca conheceram ele. Bom, avançando, irmãos, o que nós temos aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora o versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
Olha o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E aí vem Deus na sua infinita misericórdia, riquíssima misericórdia, e dá perdão dos nossos pecados. O homem natural pode fazer coisas boas para o outro homem, mas jamais satisfará a justiça de Deus. Eu não sei se você recebe ainda aqueles telefonemas de Legião da Boa Vontade. Todos, meu irmão, se não é a Vivo, se não é o banco, é a Legião da Boa Vontade te ligando. Até que teve aquele escândalo lá, das mansões lá nos Estados Unidos. Irmãos, quando tocou a primeira vez eu peguei o telefone. Alô, oi, aqui da Legião da Boa Vontade. Aquele que desviou o dinheiro, que era para ajudar as crianças, que era para ajudar os pobres, e que comprou mansão. Senhor, me desculpe, não vou ligar mais. Aí, pá. Mas passa uma semana, eles insistem. Aí ligou de novo. Aí eu mesmo discurso. Aquele... Desculpa, senhor, não vamos incomodá-lo mais. Irmãos, nunca mais. Entenderam? Muitas vezes, e não, claro, como eu disse, tem gente honesta, mas muitas vezes a pessoa está fazendo o bem para alcançar um outro propósito, que nem sempre é genuíno, é virtuoso. Temos que tomar cuidado com isso daí. Puxa vida, tantos missionários aqui querendo apoio, você vai dar dinheiro para esse pessoal? Vai dar dinheiro para essas outras ONGs aí? Né? Você vai dar dinheiro para a ONG que está querendo salvar as baleias, enquanto nós temos crianças no Lar Efrata, abusado pelos pais, com mãe drogada, que queima os filhos com ferro de passar roupa? Está preocupado com baleia? Deixa que o governo cuide disso, ele não tem um ministério para isso? Você quer realmente fazer diferença com o seu dinheiro? Invista na vida dessas crianças. Invista nesse missionário que está lá, indo para a Venezuela, que passou aqui, ou que está lá no norte de Minas, que nós adotamos no final do ano passado, que está salvando pessoas, está restaurando famílias. Quer investir seu dinheiro? Invista naquilo que vai resolver corpo, alma e espírito. A salvação em Cristo Jesus. E, por último, Isaías é um clássico. Isaías diz que as boas obras que nós fazemos é como trapo de imundície. Só esconde, não limpa, não cura, não purifica. Então, o que fazer quanto ao pecado nas suas vidas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Na Europa, eu não poderia pregar essa mensagem, sabiam disso? Na Europa, em alguns países, em algumas igrejas protestantes, eu não poderia falar sobre o pecado, nem sobre o inferno, e nem sobre o diabo, e nem que Deus vai julgar a humanidade. Em igrejas protestantes na Europa. Por que está o caos na Europa? Porque eles estão rejeitando aquilo que fizeram deles prósperos. Quem fez o continente europeu próspero? Deus. A Bíblia, o cristianismo, todas as conquistas, irmãos, contra o maus tratos de um ser humano contra o outro ser humano, veio pelo cristianismo. O pessoal fala de escravidão, mas quem lutou contra a escravidão no mundo foram os cristãos. No Islã, você ainda pode ter escravo, sabia disso? Não é só 4 mulheres que você pode ter, não. Você pode ter escravo. E lá na África, vocês sabem, os islâmicos invadem as escolas de meninas para levá-las como escravas sexuais. Bom, deixa eu dizer aqui algo. Abra lá em Hebreus capítulo 3. Vamos avançar um pouquinho para frente. Hebreus capítulo 3. Mas deixa eu dizer uma frase do pastor Ricardo Barbosa de Souza, que para mim
já leio os artigos dele, livros tenho, já li. É realmente uma das pessoas que mais aprofundou na questão da espiritualidade cristã. Francis Schaeffer e o pastor Ricardo Barbosa. Eles, como pastores, eles foram a fundo da alma do cristão. E ele vai dizer o seguinte, uma leitura que ele faz do mundo, uma cosmovisão bíblica, eu recomendei hoje o livro pela manhã, Pense Biblicamente, do John MacArthur, em que ele te dá uma cosmovisão de como interpretar o mundo à sua volta. É um livro dessa grossura, mas vale a pena. Esse pastor vai dizer o seguinte: fala-se cada vez menos no pecado e cada vez mais em feridas. Qual é a diferença? Feridas é externa. E o pecado? É interno. Você trata o exterior e perde o interior. Ele continua. Fala-se cada vez menos em redenção e cada vez mais em cura. Cura do quê? Das emoções, dos sentimentos, das frustrações. Irmão, nós crescemos debaixo de frustração. Eu lembro que, quando eu fui fazer o mestrado na USP, difícil para entrar, você não sabe como que funciona, tudo você tem que... ninguém te explica nada. E aí eu conheci um professor e ele falou para mim a frase seguinte: você presta até passar, viu? Aí eu entendi. Minha vida toda foi assim? Desde os meus 10 anos de idade, que eu me dei por gente que eu estava ganhando meu dinheiro para comprar minhas coisas. Sempre foi assim? Tem um colega, amigo, gênio. Literalmente, gênio. Foi tentar entrar no mestrado na USP, não passou na primeira. Sabe o que eu falei para ele? Presta até entrar, até passar. Sabe o que ele fez? Eu não. Virou as costas. Faz o que eu falei para ele: é porque você não teve que aos 10 anos de idade trabalhar na rua. É porque você nunca teve frustração na sua vida, você herdou tudo. Seus pais são bem de vida, e agora você só administra com seus pais. Mas não é para esse momento. Busca-se cada vez menos salvação e cada vez mais insatisfação. Irmãos, nós sabemos, tem pessoas que entram aqui e saem, e falam assim: essa igreja é amorosa, essa igreja é receptiva, mas eu não quero viver de acordo com a doutrina dessa igreja. Eles não querem salvação, eles querem o quê? Satisfação. Irmão, satisfação é com essas empresas que dá o saque, né? Que faz o pós-venda. Como é que foi? Você está satisfeito com o nosso produto? Porque se você não tiver, nós vamos mandar outro. Tem uma taxinha aqui, mas você... Não é assim. Nós não estamos aqui para satisfazer ninguém, a não ser Deus. Nós estamos aqui para pregar a salvação. Então as pessoas que passam e não ficam, talvez elas estão buscando satisfação e não salvação. Dê tempo e peça a Deus que essas pessoas possam encontrar a salvação em outros lugares e deixem a satisfação de lado. E aí elas não vão viver o verdadeiro evangelho. Mas aqui nós não vamos abrir mão do verdadeiro evangelho. Hebreus capítulo 3, o que fazer? O nosso pecado está diante de nós. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, Saul ouviu a voz do Espírito Santo, ele endureceu o coração. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi rejeitado por Deus. E quando Samuel tentava ajudar Saul, Deus disse para Samuel: não aceites aquilo que eu rejeitei. Você pode ser rejeitado pelo seu patrão, pelo pastor, você pode ser rejeitado até pelo seu pai, pela sua mãe, mas ser rejeitado por Deus, irmãos, aí não há esperança. Pastor, eu fui rejeitado pela minha mãe, mas Deus não te rejeitou. Há esperança para você. Mas no caso de Saul,
Ele endureceu o coração, irmãos, e foi o quê? Rejeitado por Deus. Aí é muito triste isso. Em primeiro lugar, Deus nos dá a oportunidade do arrependimento e da confiança em Cristo. Essa capacidade de se arrepender e desejar ter fé em Deus não é naturalmente nossa, mas vem pela atuação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha só o versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Aqueles que resistiram morreram pelo caminho e foram sepultados no maior cemitério da história da humanidade, o deserto. Deserto é símbolo de solidão, desamparo. Só existe uma maneira de lidarmos com o pecado, e é olharmos para a cruz. E para finalizar, vou terminar a história do pastor José Infante, que tirou uma foto do Calvário e colocou atrás da mesa dele, num quadro, o Calvário. Aí todos que vinham se aconselhar com ele, teve um casal que veio e queria separar. Aí ele a orientou e falou assim, falou tudo aquilo que ele sabia, que a gente fala geralmente. Aí o casal, não, mesmo assim a gente quer continuar. Ele falou assim, olha para essa foto aqui atrás de mim. O que é isso aqui? Isso aqui é a caveira, é o Calvário, é onde Jesus Cristo morreu por você. E se isso não for suficiente para que seja tratado o pecado de vocês, o perdão de Deus, então não tem o que se fazer. Sabe como terminou esse aconselhamento? Os três ajoelhados em direção ao quê? Ao Gólgota, pedindo o quê? Perdão pelos seus pecados. Que pecados? De egoísmo. E outros, que acaba provocando em separação e divórcio. Mesmo para o pecado que gera morte, a solução é em Cristo Jesus.